Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E esse programa tem um patrocínio da Bradimex, distribuidora que representa as 17 principais empresas desse segmento no país. E hoje eu tenho a honra de receber o Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindus Pharma, entidade que tem completou 90 anos, né, de atuação. E Mussolini está há 15, né, à frente da entidade, mas tem 45 anos de experiência e acho que certamente em alguns minutos tem boas contribuições para nos passar. Obrigado aí pela presença, Mussolini. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar conversando com vocês, esclarecendo naquilo que for possível a todas as pessoas que assistem o Panorama Talks. Obrigado, meu caro. Bom, a gente fala com frequência aqui com diferentes atores que integram essa cadeia de medicamentos de especialidades, desde a indústria farmacêutica até a distribuição, passando por Anvisa, planos de saúde, pagadores de modo geral, hospitais. Mas a gente tem que falar, né? A gente sempre discute o famoso quem paga a conta, né? Existe uma pressão econômica inevitável e a gente não pode deixar de falar em pressão econômica sem discutir carga tributária. É um dos temas muito sensíveis ao setor e que afeta principalmente o acesso a essa classe de medicamentos mais complexos. E queria saber a tua análise sobre o que esperar, considerando aí a discussão em vigor sobre a reforma tributária e como o Sindusfarma vê esse cenário. Então, eu acho que a questão tributária no Brasil, ela emperra o desenvolvimento, não só da indústria farmacêutica, mas do desenvolvimento geral do nosso país, né? O pessoal do Movimento Brasil Competitivo, e o Gerdau usa sempre essa fala dele, de que nos Estados Unidos ele tem uma empresa que é do mesmo tamanho que a empresa dele aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele tem 2,5 pessoas para fazer todo o pagamento da área das questões fiscais, e aqui no Brasil tem 250 pessoas, né? Isso gera o quê? Gera uma improdutividade. Em vez de eu ter aqui no Brasil 240 pessoas fazendo produção, ou fazendo pesquisa, ou fazendo inovação, eu tenho pessoas fazendo burocracia, o que é muito ruim. Então, nós temos um problema sério de burocracia. Eu recentemente estava conversando com o embaixador da Índia, e ele estava me falando que é muito difícil investir no Brasil, porque você vai trazer um dinheiro de fora, antes do dinheiro entrar no Brasil, você paga IOF. Você contrata um projeto para fazer uma fábrica, antes de ter o projeto terminado, você paga o ISS. Você compra o primeiro tijolo e paga ICMS. Você compra a fábrica, paga imposto de importação, IPI e ICMS. Ou seja, você paga um monte de tributo e ainda não está gerando riqueza, não está fazendo riqueza. Isso na indústria farmacêutica é muito complicado. Você sabe que para fazer uma fábrica aqui para nós demoramos, em média, 3 a 4 anos para construir a fábrica. Para certificar a fábrica, dependendo do nível de certificação que se você queira, se você quer uma certificação FDA, né, que é para você poder exportar, você precisa de mais 2, 3, 4 anos. Você imagina pagando uma carga tributária absurda, você fazer investimento durante 6, 7 anos, você não tem retorno nenhum, só paga. Isso é impossível desenvolvimento. Nos produtos farmacêuticos, que é mais nosso caso aqui, nós temos problemas seríssimos também. Nós temos problema, primeiro, de uma não frequência na modernização do nosso sistema tributário. Nós temos lista positiva, lista negativa, lista neutra, quando a gente fala de PIS/COFINS. Nós temos ICMS com diferentes alíquotas em cada um dos estados da federação. Ou seja, nós temos ontem eu ouvi essa palavra, já tinha ouvido algumas vezes, manicômio tributário que a gente tem no Brasil, que é muito complexo. E com isso, o que acontece? Você reduz a capacidade de acesso, tá, do próprio governo. Nós tivemos um exemplo típico aqui no estado de São Paulo, quando o governador Dória reduziu não, tirou a isenção tributária dos produtos para a AIDS. Então, de repente, esses produtos pagavam 0%, passaram a pagar 18%.
Como o orçamento da União ele é controlado, o que aconteceu? Teve que ter 18% menos de atendimento, menos de acesso, diminuiu o acesso. Então, o tributo no Brasil ele é perverso também por isso, ele é perverso porque ele evita o desenvolvimento ou a ampliação do nosso parque industrial para fazer mais coisas aqui no Brasil, e ele é perverso por quê? Porque ele reduz o acesso. Nós poderíamos ter acesso muito melhor. Produtos que a gente compra na farmácia, em média, nós temos aí 30% de imposto. Tá? Os produtos da alta complexidade, o imposto é um pouco menor porque tem algumas isenções. Mas o que você compra na farmácia tem 30% de imposto. Você imagina, cada R$ 100 que a pessoa gasta na farmácia, ela paga 30 de imposto. Ela poderia usar esses 30 para se alimentar melhor, para fazer uma atividade física e não precisar de tantos medicamentos. Se cuidar melhor, ter um cuidado melhor com ela mesma. Tá? Então, é um problema sério. A gente tem discutido muito isso, Leandro, com o governo e com essa comissão que está discutindo a reforma tributária. A gente tem falado muito com eles. Não, espera um pouco, nós não podemos cobrar tributo sobre medicamentos. O novo tributo que vai chegar, que é o IVA simples ou o IVA dual, agora estão se falando no IVA dual, um para federal, outro para estadual, nós não podemos ter imposto sobre medicamentos, porque isso vai reduzir acesso. E reduzindo acesso causa problemas de produtividade. Quanto mais doente a população está, mais produtividade ela perde. Eu digo que se você for o capitalista mais ferrenho, mais feroz, você tem que investir em saúde para que a sua população possa prestar melhor serviço para você e gerar produtividade e pagar imposto. Tá? A pessoa doente deixa de ser um pagador de imposto e passa a ser um usufruário do sistema. Ele vai para a Previdência Social e ele passa a ser um usuário do sistema. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E aí a discussão, mas público e privado tem que ser diferente? Não, tem que ser zero para público e zero para privado. Porque se você deixar só público com zero e vier taxar em 20 ou em 25 ou em qualquer fator o privado, você vai empurrar hoje os 50, 70 milhões de brasileiros que estão no sistema privado para o sistema público. Tá? Então, Desequilíbrio, né? Desequilibra. Então, por uma questão matemática e lógica, você não pode mexer nesse sistema. Tá? Saúde, ela realmente ela não pode, assim como acontece em dezenas de países do mundo, ela não pode ser tributada. Nós temos Canadá que não tributa a saúde, nós temos Inglaterra que não tributa a saúde, e Inglaterra é um sistema muito bom de a gente comparar, porque o nosso sistema único de saúde ele foi inspirado integralmente no sistema inglês. Então, nós temos que olhar isso com muito cuidado, e é essa uma das pautas do Sindusfarma, que não é de hoje, né? Aliás, é uma pauta minha antes de entrar no Sindusfarma, de que nós não podemos tributar a saúde. Tributar a saúde não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça do administrador público. Você falou a palavra certa, né? Manicômio, né? Porque realmente é uma amarra tributária que não é inteligente, né? Porque reduz consideravelmente a adesão ao tratamento e compromete naturalmente o acesso, né? E força, assim, e também força, a gente fala em pressão econômica porque a competitividade da indústria também fica comprometida nesse cenário. E há outro porém aí nessa equação, né? Que é a falta de insumos, né? Que eu acho que se tornou mais flagrante a partir da pandemia e que naturalmente vai afetar, sobretudo, os tratamentos mais complexos e especiais. Como o Sindusfarma enxerga esse cenário? Está equalizado? Estamos caminhando para um cenário positivo ou ainda muito distante do que deveria ser o ideal? Não, sem dúvida nenhuma, nós passamos por uma crise dentro da pandemia, e uma crise que não foi uma crise brasileira, foi uma crise generalizada. Tá? Nós tivemos faltas de insumos em todos os países do mundo, inclusive naqueles que são grandes produtores. No final, eles tiveram problema porque as fábricas tiveram que ser fechadas. Então, China e Índia, que são os maiores produtores, também tiveram problemas. Tá? Nós temos que equalizar. Eu acho que a pandemia pode nos trazer grandes lições. Tá?
Eu não acredito e sou muito crítico quando se fala, vamos produzir 70% dos insumos necessários para a saúde no Brasil, aqui no Brasil. Esse número é inatingível, né? Se você falar, vou dobrar a produção local de insumos da saúde, e aí quando eu falo insumos, eu falo dos insumos farmacêuticos ativos, mas falo de uma forma geral, tá? Desde luva, máscara, tudo isso. Se a gente falar, vou dobrar, tá? Eu vou passar de 5 para 10, é uma coisa que é mais factível. Tá? Mas para tudo isso, a gente precisa ter uma coisa muito clara: nós precisamos ter segurança jurídica e previsibilidade. Tá? No nosso negócio, principalmente no negócio farmacêutico, na indústria farmacêutica, na indústria de saúde como um todo, segurança jurídica e previsibilidade são as palavras-chave. Né? O nosso insumo aqui dentro é isso. Tá? Então, nós tivemos um problema, por exemplo, com falta de anestésicos para intubação. Acho que todo mundo acompanhou esse problema que nós tivemos. O Brasil respondeu rapidamente, porque nós tínhamos uma indústria de base que fazia isso. Então, nós conseguimos ampliar a nossa produção. Tá? Foi um caos, foi um caos. Nós estávamos fazendo, vendendo o jantar para comprar o almoço, então estava tudo muito complicado, muito corrido, mas a gente conseguiu. Teve fábricas nossas, de associados do Sindusfarma, que passaram a produzir 2, 3, 4 vezes o que vinham produzindo. Né? E, com isso, conseguiram atender ao mercado de uma forma até que rápida. Óbvio, dentro de todos os problemas que o mundo inteiro teve. Né? Mas a gente tem que olhar isso com um pouco de cuidado, ou com muito cuidado. Esta não foi a última pandemia, a gente sabe disso. Né? Nós demoramos aí quase 100 anos para ter uma pandemia, nós tivemos a grande pandemia que foi a gripe espanhola, depois nós tivemos essa pandemia agora, tá? Que são as grandes, passamos alguma coisa pela gripe aviária, mas muito de leve, tá? Mas pandemia do jeito que ela veio, essa foi muito parecida com aquela lá atrás. E nós vamos ter outra, eventualmente não vai demorar tanto tempo para ter, né? E nós precisamos nos preparar. Eu não consigo enxergar que sem um programa de Estado e não um programa de governo, precisamos de um programa de Estado, nós vamos ser autossuficientes na produção de insumos farmacêuticos ativos, por exemplo. Né? Mesmo porque esses insumos são feitos em toneladas para serem vendidos em miligrama. Então, você precisa ter um mercado consumidor muito maior do que o mercado brasileiro. Nós somos importantes em matéria de saúde, sem dúvida nenhuma, nós somos importantes. Temos o maior sistema público de saúde do mundo, que é o SUS. Entretanto, nós consumimos só 2,7% dos insumos farmacêuticos ativos necessários para a nossa população, necessários do mundo. O que representa isso? Ninguém vai fazer uma produção local para atender só 2,7% do consumo. Nós precisamos regionalizar a produção farmacêutica. Nós precisamos atender as Américas como um todo, América do Norte, América do Sul, América Central. Se nós conseguirmos fazer isso num pacto entre os países, nós conseguimos fazer uma indústria que seja uma indústria importante para atender esta população. Os Estados Unidos consomem 40% da necessidade mundial de insumos. Então, se nós tivermos um consumidor como os americanos comprando nosso produto, a gente tem como fazer uma indústria dessa do país. Mas essa é uma indústria que não nasce do dia para a noite. Né? A gente teve discussões monstruosas na época da pandemia, porque vamos fazer, mas não tem como fazer um negócio desse. Como eu falei, demora 4, 5, 6, 7 anos para você fazer isso. Então, o que você precisa ter? Precisa ter uma política de Estado. E, infelizmente, no Brasil, nós temos muitas políticas de governo e algumas políticas de ministro. Então, o ministro está, a política existe. O ministro vai embora, vem um outro ministro, esquece daquela política e faz outra. E a importância de política de Estado estão em 3 políticas que nós temos no Brasil e mostra que política de Estado é a única solução que funciona. Farmácia popular não é uma política de Estado. Apesar de todos os ataques que sofreu a farmácia popular, ela está aí. Tá? Ela vai ser revigorada agora de uma forma muito fácil. O nosso PNI é uma política de Estado. Né? Países do mundo sofreram para vacinar seus cidadãos de uma forma violentíssima, e o Brasil não. O Brasil tinha um programa bem estabilizado de vacinação através do Programa Nacional de Imunização.
E nós temos o programa da AIDS, que é um exemplo para o mundo inteiro. Mas são políticas o quê? Políticas de Estado, que perpassaram vários governos. Tá? As PDPs. Por que as PDPs não funcionaram? Porque eram políticas de governo, viraram políticas de ministro e, posteriormente, viraram políticas de secretário e, no último governo, virou política de ninguém. Então, nós temos que olhar essas coisas com muito cuidado e precisa fazer aquela questão que eu tinha te dito antes, que é a segurança jurídica. Nós não podemos fazer política de Estado através de decreto ou portaria. Política de Estado tem que ser feita através de lei, tá? Porque lei é difícil mudar. Lei, para mudar, você precisa do Congresso Nacional mexer na lei. Decreto e portaria, basta a assinatura de uma ou duas pessoas, resolve o problema ou cria mais problema. Então, nós precisamos olhar as questões de saúde como uma questão de Estado. O Estado brasileiro tem que olhar isso de uma forma muito, muito consciente. Não, eu tinha já separado essa próxima pergunta. Depois do que você falou, eu fiquei pensando, será que eu mudo, será que eu não mudo? Mas eu vou lançar essa pergunta, vai, já que estamos em momento de provocação e reflexão, Sim. vamos lá. Em meio a esse ambiente de complexidade tributária, de dependência internacional de insumos, de políticas de governo prevalente sobre política de Estado, como é que a gente consegue, pensando em farmacêuticas nacionais, como é que se consegue investir em inovação? E como você vê isso avançar no país? Então, nós temos algumas empresas nacionais, tá, que estão muito preocupadas com isso, porque sabe que o futuro é ter proteção daquele seu mercado, ou seja, ter patente. Tá? Tanto que hoje já não se discute mais dentro da indústria farmacêutica a questão patentária. Todos sabem que é importante você ter proteção da propriedade intelectual. Tá? E é isso que vai ser o grande motivador e a grande locomotiva para fazer as coisas acontecerem. Óbvio que não é fácil, né? A gente precisa, como eu falo, brigar para ter uma política de Estado nessa questão. Tem incentivos governamentais nessa questão. Né? E eu não falo em incentivos governamentais do governo pagar mais caro, nada disso. Eu falo em incentivos governamentais de uma política. Né? Usar o poder de compra do Estado, por exemplo. Nós temos que saber fazer isso de uma forma correta, como foi feito na Coreia do Sul, como foi feito na China, como foi feito na Índia, como é feito até hoje dentro dos Estados Unidos. O poder de compra do Estado tem que ser utilizado. Precisa ser como? Regulamentar. Precisa ser deixar as coisas muito transparentes e muito claras. Tá? Nós precisamos modernizar o nosso sistema. Nós precisamos ter capacidade e existe essa possibilidade no nosso país, de ter uma inovação incremental. Né? Para isso, a gente precisa ter o quê? Precisa ter preço. Né? Não adianta eu desenvolver um ácido acetil salicílico de 1 grama, que é muito melhor, de 1 miligrama, que é muito melhor do que o ácido acetil salicílico de 10 miligramas. O que vai acontecer? O governo hoje vai me dar um preço, tá, de 1/10 daquilo de um novo produto que eu desenvolvi. Eu gastei dinheiro com pesquisa clínica, eu gastei dinheiro criando uma máquina que deixa o produto mais concentrado, eu gastei um monte de dinheiro e o governo me dá o mesmo preço daquele que tem o de 10 miligramas. Me dá 1/10 do preço de quem tem 10 miligramas, ou seja, eu não vou investir. Então, nós precisamos modernizar isso. Né? A gente precisa modernizar a questão da propriedade intelectual nos dados que você gera. Quando você melhora um produto, você tem que fazer uma série de estudos clínicos, e eles são caros. Né? Não tem patente, porque você só está fazendo uma melhoria do sistema, você não está criando uma nova molécula, não tem patente, mas você pode copiar a minha inovação incremental fazendo um mero não era um teste de bioequivalência, quando eu gastei um monte de dinheiro para fazer pesquisa clínica. Então, precisamos regulamentar isso, regularizar isso, para incentivar a inovação incremental. A partir da inovação incremental, nós podemos subir um degrau para fazer a inovação radical. Mas o primeiro degrau é a inovação incremental. Então, é a mais fácil de se fazer, é a possível de se fazer nesse momento. Uma outra questão que nós temos que olhar com o nosso país, né, de uma forma muito clara e também regularizar isso, e a gente tem um sentimento do governo de que isso pode acontecer, que é a pesquisa clínica. Né? Todo desenvolvimento do novo produto precisa pesquisa clínica.
Nós precisamos modernizar o nosso sistema de pesquisa clínica. Ele precisa ser mais ágil, né? Pesquisa clínica é uma coisa que precisa ser ágil. E a pandemia provou que isso é possível, Leandro. O que aconteceu na pandemia? Um teste para uma nova droga, para um novo produto, ele conseguiu ser feito, ser aprovado em 30 dias. E não em 6 meses ou 8 meses, como é o que acontece aqui no Brasil hoje. Tá? E, sem dúvida nenhuma, os direitos do paciente, do indivíduo da pesquisa, não foram minimizados por causa disso. Eles não foram abandonados por causa disso. Então, a gente provou na pandemia, e essa é a lição positiva, tá, de que nós temos condição de fazer pesquisa clínica no nosso país mais ágil. Por que ela necessita ser mais ágil? Hoje, a maioria das pesquisas clínicas elas são multicêntricas. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre um determinado produto, eu lanço em vários países do mundo ao mesmo tempo, e vou incluindo indivíduos da pesquisa dentro do meu estudo. Eu tenho sempre um N, que é o máximo. Vamos dizer, 2.000 pessoas, eu fecho a pesquisa clínica. Enquanto os outros países estão captando as pessoas, nós estamos tentando aprovar a pesquisa no nosso país. Quando a gente aprova, o estudo multicêntrico está fechado. E a gente perdeu dinheiro, e perdeu conhecimento, e perdeu tecnologia. Tá? E quando eu falo perdeu dinheiro, perdeu muito dinheiro. Tá? Estudo da Abrasco, que é a entidade que cuida da área de pesquisas clínicas aqui no nosso país, eles falam que nós perdemos anualmente mais de 2 bilhões de dólares de capital que poderia entrar no Brasil para fazer pesquisa. Tá? A balança comercial negativa da indústria é de 5 bilhões, ou seja, praticamente 50% da balança comercial seria resolvido se nós tivéssemos agilidade na pesquisa clínica. Tá? Então, esse assunto tem que ser debatido, a gente tem debatido não só com o governo, mas também no Congresso Nacional, temos mostrado isso para os políticos, a necessidade da gente evoluir o nosso país. Ninguém quer tirar direito do indivíduo da pesquisa, muito pelo contrário. O que a gente precisa precisamos ser ágeis e precisamos ter aquelas duas coisinhas importantes lá, segurança jurídica e previsibilidade. Um caminho difícil, mas necessário. E claro que a gente também, com frequência, em programas anteriores, falou bastante sobre partilhamento de custos, né? Considerando o canal privado. Claro que são muitos entes aí envolvidos nesse ecossistema, mas considerando uma relação, por exemplo, da indústria farmacêutica com distribuidoras, né? O que você acha que é necessário aprimorar? Claro que a gente já vê avanços, mas o que você entende que é preciso aprimorar para que essa relação se torne mais, não digo equânime, mas mais eficiente, né? A questão toda é aumento de produtividade e eficiência. Tá? Nós sabemos que os recursos são finitos, né, e as necessidades normalmente são infinitas. Então, você precisa. Essa é uma equação difícil de fechar. Tá? Então, o que a gente precisa mesmo é a melhoria de produtividade, tá? Como tem sido feito por uma série de associados da Bradmax. Eles melhoraram muito a qualidade da prestação do serviço. Tá? Então, hoje a distribuição está virando uma questão de logística muito importante. Tá? Então, se você tiver uma logística ágil, rápido, entrega rápida, você consegue minimizar custo. Você minimizando custo, você consegue melhor compartilhar o lucro ou a receita. Tá? Então, eu não vejo outro caminho a não ser cuidar da questão tributária, que hoje gera problemas seríssimos para a distribuição, às vezes a distribuição, principalmente em produtos da alta complexidade, em especialidade, eles ficam com um monte de crédito pendurado aí, não sabem o que fazer com esses créditos. Então, a gente precisa melhorar essa questão tributária e aí olhar a produtividade como um meio de repartir ganhos. Tá? Eu não tenho a mínima dúvida que é o único caminho que a gente vai ter para fazer a coisa funcionar. Com certeza, Mussolini. Acho que caminhos estão postos, né? O problema está posto à mesa, as soluções estão muito evidentes, né? É questão de persegui-las e manter diálogos e cobranças permanentes, né? Sim, e vontade política, sabe, Leandro? Eu acho que precisa Sim, criar esta necessidade política. Então, nós precisamos falar com aqueles deputados, os senadores, as pessoas que nós elegemos, da importância que isso tem. Então, o Sinusama tem como regra participar de tudo quanto é audiência pública que aparece. Tem uma audiência pública, nós vamos lá falar, nós vamos mostrar para o deputado, para o senador,
quais são os problemas que nós temos, quais são as dores que nós temos, né? Eu faço questão, Leandro, mesmo sendo executivo do Sindusfarma, não me afastar do dia a dia da indústria farmacêutica. Tá? Eu participo de conselhos de empresas para a gente estar ali perto, saber quais são as dificuldades, quais são os problemas que a empresa tem e como ajudar a resolver esses problemas. Essa é uma métrica que eu impus aqui ao Sindusfarma e a diretoria me deu todo o apoio com relação a isso. Eu sempre digo o problema, o seguinte, o problema de um associado meu é problema do setor amanhã. O problema do setor certamente será o problema de todos os associados. Então, a gente tem que trabalhar junto, tem que saber quais são os problemas que tem que discutir mais com o pessoal da distribuição, aonde a engrenagem não está bem, aonde tem um dente quebrado da engrenagem, porque a gente é obrigado a trocar pneu com um caminhão, no caso da distribuição, andando. Então, a gente precisa estar muito próximo para que esse caminhão não tombe, porque nada pior do que para nós do que ter problemas na distribuição. A indústria precisa da distribuição, a distribuição precisa da indústria, e nós precisamos agradar os nossos consumidores, que no final é a mesma coisa. Daí porque eu tenho dito sempre, a reforma tributária, ela é muito boa para a indústria. Ela é muito boa para a indústria, mas se não for boa para o consumidor, não resolve o nosso problema, porque não existe indústria sem uma distribuição forte, sem um varejo forte e sem um consumidor com poder aquisitivo. Bom, Mussolini, na prática, a conta tem que fechar para todo mundo, né? Mais uma vez te agradeço pela oportunidade de dividir conhecimentos conosco e obrigado agora pela sua participação no Panorama Talks. Eu que agradeço, Leandro, poder participar de vocês, porque isso faz parte da missão do Sindusfarma, explicar o que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz. Então, fico à disposição todas as vezes que vocês precisarem, por favor, pode contar comigo e com o Sindusfarma. Legal. Meu caro, um grande abraço. Obrigado mais uma vez a você pelo prestígio da sua audiência e já fica aqui a dica. Acesse panoramafarmacêutico.com.br, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações no YouTube e acompanhe também o Panorama Farmacêutico nas redes sociais e nos grupos de mensagem do WhatsApp e Telegram. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidade no Brasil. Grande abraço.